Sejam bem-vindos à Fundação de Serralves e à terceira edição dos Prémios de Investigação Alfredo da Silva. Este concurso nacional, promovido pela Fundação Amélia de Melo, em parceria com o BCSD Portugal, a Cotec Portugal e a Universidade Nova de Lisboa, tem como objetivo apoiar projetos de investigação científica em 3 áreas. Em 3 áreas bem distintas: o empreendedorismo, a inovação tecnológica e a sustentabilidade na saúde. Esta iniciativa surgiu no âmbito das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, que decorreram entre 2020 e 2021. E por isso, hoje, dia 30 de junho, celebramos a data do nascimento do maior industrial português do século XX, com a atribuição de 3 prémios que procuram realçar os valores da obra de Alfredo da Silva, bem como inspirar as gerações atuais e futuras. Agora é o momento certo para silenciarem os vossos telemóveis. Vamos dar início a esta cerimónia. Convido a usar da palavra, para a intervenção de abertura, Vasco de Melo, Presidente da Fundação Amélia de Melo. Muito bom dia a todos. Cara Ana Pinho, nossa anfitriã, a quem agradeço todo o trabalho que tem desenvolvido com excelência em prol da cultura em Portugal, digníssimos senhores reitores das universidades portuguesas, caros representantes das instituições parceiras da Fundação Amélia de Melo na presente iniciativa, do BCSD Portugal, o João Menezes, da Cotec, o Jorge Portugal, e da Universidade Nova, o professor José Fragata. Minhas senhoras e meus senhores, ao iniciar esta minha intervenção, quero saudar todos os presentes e salientar que considero esta cerimónia absolutamente marcante em vários aspectos. Ao realizarmos-la no dia de hoje, data de nascimento do nosso bisavô Alfredo da Silva, nascido no longínquo ano de 1871, pretendemos dar pública evidência da sua contribuição para a transformação do país e do compromisso que assumiu de procura de excelência e de aposta nos recursos nacionais. Este compromisso permanente atravessou gerações e gerações, veio até aos nossos dias e assenta num trabalho de equipa com quadros competentes em que a formação contínua ocupava e ocupa um lugar de destaque, visando a excelência, não somente na contribuição de cada um, como da soma de todos em favor de um bem comum, certamente maior do que cada uma das partes. Uma parte fundamental do resultado alcançado baseou-se na aproximação, em modo de colaboração permanente com a Universidade, seja incentivando centros de investigação, seja procurando recrutar os melhores alunos, dando-lhes condições pessoais e profissionais que os desafiassem a procurar um caminho de progresso e abrindo caminho para novos desafios. A retenção de talento no Grupo CUF foi assim e de forma consequente um objetivo alcançado. Esta linha de atuação, agora num plano geral para Portugal, está hoje a ser materializada, reconhecendo-se o mérito individual dos investigadores e das equipas envolvidas. Ao premiar excelentes projetos e candidaturas, a Fundação Amélia de Melo quer também sinalizar perante a sociedade este objetivo de aposta nos investigadores que desenvolvem o seu trabalho em instituições portuguesas. Acreditamos que Alfredo da Silva nos deixou a todos, enquanto pessoas e enquanto país, um legado para as gerações vindouras, em que a resiliência acabou por se tornar uma característica estruturante e que está presente no desenvolvimento de Portugal e nos ajuda a enfrentar os tempos complexos que todos temos pela frente. Acredito que a resposta passa pelo investimento no saber e no conhecimento e faço votos de pleno sucesso a todos os projetos premiados, sejam aqueles que ficaram em primeiro lugar, sejam as menções honrosas. Os prémios de investigação Alfredo da Silva distinguem e apoiam a realização
de projetos de investigação científica aplicada, os quais foram selecionados no contexto das candidaturas realizadas pelos nossos parceiros, BCSD Portugal, Cotec e Universidade Nova de Lisboa. Nesta sessão, relativa à terceira edição em que vimos apresentar as melhores candidaturas, renovo os agradecimentos pela colaboração que estas três instituições têm vindo a prestar. Cumprimento, por isso, na pessoa dos respectivos presidentes de júri, os seus professores Filipe Santos, José Fragata e Federico Falcão e Cunha, bem como todos os envolvidos nas avaliações realizadas. Uma nota final. Na sessão de hoje, vamos lançar uma obra de investigação a propósito da presença de Alfredo da Silva e da CUF no Grande Porto, na área dos sabões, a qual está na origem dos projetos industriais que o meu bisavô veio a concretizar um pouco por todo o país, mas em que o Barreiro teve lugar de destaque como um verdadeiro complexo industrial no nosso país. Agradeço às autoras, Raquel Cabeças e Madalena Mira, que seguem e continuam na linha dos trabalhos fundamentais do professor Miguel Figueira de Faria, também aqui presente connosco. Espero e estou convencido que vão gostar de ler. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos as suas palavras e é isso mesmo que vamos fazer, dar continuidade a esta cerimónia. Apresentamos a obra A Fábrica do Freixo, os sabões da CUF no Porto, que conta com o apoio da Fundação Amélia de Melo. Esta obra dá-nos a conhecer a história da fábrica de sabões que se situava na zona do Freixo, da Companhia União Fabril, o antigo Grupo CUF. Convidamos ao palco as autoras desta obra, Raquel Medina Cabeças e Madalena Romão Mira. Para moderar esta conversa, temos o professor Miguel Figueira de Faria. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje presente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Presidente da Fundação e o Vice-Presidente da Fundação, Dr. Vasco Melo, Dr. Manuel Alfredo Melo. É para mim sempre um prazer poder estar nestes eventos em que se respira uma cultura que eu aprendi a conhecer detalhadamente através de todos os projetos de investigação que fui fazendo em torno dos principais elementos de referência da família, a começar, evidentemente, pelo Alfredo da Silva. Portanto, eu ouvi atentamente a intervenção do Dr. Vasco Melo, eu subscrevo inteiramente a importância da investigação e da formação num país como o nosso e no estado em que se encontra e que me permite estar aqui com duas minhas colegas mais novas que continuam a desenvolver estes trabalhos em função da descoberta do que foi o trabalho de Alfredo da Silva e dos seus sucessores. E há sempre mais projetos para fazer. Quando me diziam outra vez o Alfredo da Silva, mas vai continuar a haver sempre novas descobertas e a consolidar aquilo que foi inevitavelmente um industrial de referência do período do final da monarquia, da Primeira República e do início do Estado Novo. Portanto, a conjunção da educação, património e da memória que está aqui a ser celebrada leva-nos a este trabalho da Fábrica do Freixo, que li com muito gosto e que devo, em primeiro lugar, cumprimentar as autoras, a Madalena Mira e a Raquel Cabeças. A Madalena, que está a desenvolver e a concluir o seu doutoramento, num tema muito interessante sobre a presença galega em Portugal. Espero que a doutora esteja rapidamente a concluir esse projeto. Mas, em todo o caso, há investigadores que não precisam de se doutorar para ganhar uma notoriedade e uma qualidade na sua investigação, que eu penso que é bem o caso da Madalena. Portanto, felicito-a vivamente por este trabalho. A Raquel foi nossa doutoranda e hoje é doutora já em funções e dá aqui expressão também à sua polivalência neste interessantíssimo trabalho. A primeira pergunta que eu vos queria fazer
é que quando fizeram este trabalho perspectivaram que públicos é que podem estar interessados. Como uma vez me perguntaram num programa que estávamos a fazer, se tiverem que dizer num minuto o conteúdo deste livro, o que é que dariam? Eu começaria pela Madalena, por uma questão de hierarquia etária, e depois a Raquel dirá a seguir. Bom dia, obrigada, professor. Agradeço, obviamente, sublinho as palavras do professor nos agradecimentos e respondendo, eu preferia responder sobre a questão do público. O público é o mais eclético possível. É a pessoa que vive naquele local e que tem curiosidade em perceber o que é. Estamos a falar muito concretamente da fábrica de sabão que fica no Freixo, que pertenceu a outras pessoas anteriormente e que depois foi a CUF e foi o Alfredo da Silva, com a sua visão e a sua intrepidez, que ele levou ao patamar onde chegou. E, portanto, esta publicação interessa às pessoas que vivem ali, interessa aos investigadores como nós para poderem dar continuidade também a este trabalho, porque há imenso trabalho a fazer sobre esta dinâmica. Interessa, por exemplo, às pessoas das unidades hoteleiras, onde, no caso, estava a fábrica da CUF, que é hoje o Hotel Douro Riverside, ou mesmo a outra fábrica que estava ao lado, que também é uma unidade hoteleira, para poderem qualificar a informação que prestam, seja aos seus clientes, enfim, seja aos seus parceiros, e poderem desenvolver um trabalho a nível patrimonial que vá, efetivamente, ao encontro da preservação e do cuidado com aquilo que foi aquele local e que continuará a ser, em termos de memória. Bem. Agora, Raquel, a comemoração dos 150 anos do Alfredo da Silva criou aqui um surto muito interessante de diferentes projetos de investigação histórica e não só, que nós, a certa altura, dissemos, está criada a alfredologia. Em que lugar é que colocas este trabalho e que perspectivas é que ele abre de linhas de investigação futuras sobre neste capítulo da alfredologia? Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite por estar aqui, por ter participado na investigação desta obra, e ao professor Miguel Faria também por estar aqui connosco. Esta obra começa como uma pedra lançada pelo próprio professor Miguel Faria, quando está a fazer a redação do livro Alfredo da Silva e a Primeira República, e convida a procurar um pouco sobre aquilo que poderia ser a presença da CUF no Porto, temática que já vem a desenvolver há cerca de 20 anos. A questão é que quando nos solicitam um trabalho de investigação, à medida que vamos trabalhando e lendo o que já foi feito, vamos explorando os arquivos de vários locais, o que vai acontecendo é como se estivéssemos a puxar um cordel. E à medida que esse cordel é puxado, vêm novas fábricas, novos locais. Saímos de Portugal e vamos para o estrangeiro. Do estrangeiro voltamos para dentro, porque os modelos fabris que são testados lá fora são aqueles que são realizados cá dentro. E o que acontece com a fábrica do Freixo é um pensamento estratégico, como sempre foi o do Alfredo da Silva, em colmatar aquilo que ele vivia na altura, que era uma grande concorrência na área dos sabões. Apesar de ele ter a fábrica União e a Sol, que acaba por sofrer um incêndio e deixar de funcionar, ele mantém a União, que também irá exercer a fábrica dos sabões também no Barreiro, mas ele sabe que a grande concorrência que ele tem a nível nacional é no Porto. E ele, em 1894, que é quando adquire o terreno do Freixo, apesar de o deixar aqui, como diríamos, em stand-by naquilo que é a produção da fábrica, porque ele só vem em 1911 fazer efetivamente a inauguração desta fábrica, ele é quase como se fizesse uma projeção futura daquilo em que naquilo em que ele sempre acreditou e apostou. Ele sabia qual era o momento exato para iniciar a sua produção. Portanto, quando em 1911, apesar de ele já ter adquirido há quase 20 anos este terreno, ele começa efetivamente a produção daquilo que vão ser os sabões no Porto, ele vive uma grande concorrência a nível não só do Porto, mas a nível nacional. E é aqui que ele começa também a pensar
em como é que numa segunda capital, porque o Porto acabava por ser uma segunda capital de Portugal, ele consegue fazer aquilo que já tinha feito em Lisboa e no Porto, não é? E no Barreiro, porque ele acaba por criar aqui uma zona onde há uma grande mobilidade, ou seja, não é só construir em termos de estratégia e de concorrência, é onde é que eu me vou colocar para poder distribuir da melhor maneira os produtos da CUF. Bem, Raquel, e agora, tentando ir um pouco atrás e ver todo este desenvolvimento que os 150 anos trouxeram e esta boa prática que a Fundação e o grupo têm de colaboração com as universidades, houve um projeto muito importante que foi o da reorganização do arquivo da CUF no Barreiro. Aproveito para cumprimentar os reitores da Universidade Católica, que já vi aqui, e o reitor António Rendas. Reitor é sempre reitor, agora o presidente do Conselho de Curadores da Agência de Acreditação Lisboa. Qual foi a importância para vocês desta obra? É muito interessante que foi feita no Barreiro de reconstruir todos estes fundos arquivísticos para desenvolverem este trabalho. O que é um comentário sobre a importância desta obra, Madalena? Como documentalista... O Sr. Professor tem a certeza que quer que eu responda, é porque eu sou arquivista, Exatamente. bibliotecária e documentalista e, portanto, quanto tempo é que tenho para falar sobre este tema? Isso na Regi dirão-me, eu diria. Os arquivos são uma pegada na história da humanidade e efetivamente temos que os preservar, porque os arquivos são memória e nós sem memória não somos nada. Muitas vezes questionamos-nos relativamente a problemas que hoje são bastante cotidianos, de questões de saúde mental, em que as pessoas se esquecem. Ora bem, não o podemos fazer propositadamente, antes pelo contrário. Temos que ter uma ação de preservação e de guarda para podermos partilhar e para podermos aceder. E isso tem acontecido de uma forma absolutamente magistral no Barreiro e da parte da Fundação, pois evidente, os nossos maiores parabéns por toda a ação no arquivo Alfredo da Silva, arquivo esse onde nós nos sentimos perfeitamente em casa e onde as pessoas até podem achar isto um bocadinho ridículo, sei que o professor Miguel Faria que percebe isto muitíssimo bem, enfim, algumas pessoas que estarão aqui concordaram comigo, um dia inteiro num arquivo para nós é uma coisa absolutamente maravilhosa. Muito bem. Há um aspecto que eu achei interessante, que foi esta ideia que introduziram neste livro, que é possível atualizar o inquérito industrial de 1881, que tem sido uma fonte fundamental para a história da indústria do século XIX. O que é que vocês, que são cultivadoras das chamadas humanidades digitais, o que é que esta nova era da investigação pode trazer relativamente à descoberta e à atualização do inquérito industrial de 1881? Há, sim, possibilidades de reconstituirmos de uma outra forma mais rigorosa o tecido industrial e todos os aspectos relacionados com estas empresas do final do século XIX e início do XX? Primeiro Raquel, depois... Eu julgo que sim, as humanidades digitais, eu julgo que são um termo muito lato, não é? Dentro das humanidades digitais há várias maneiras de encararmos a investigação e julgo que sim, há uma maneira muito expansiva de nós podermos tratar esta documentação através das humanidades digitais, não só naquilo que pode ser uma nova abordagem a determinados documentos que antigamente não se podia fazer, nomeadamente com a utilização dos mapas que a Madalena já vai mostrar já a seguir, em que através de uma ferramenta que é disponibilizada pela Google, através dos documentos que encontramos de época no arquivo, conseguimos criar um mapa interativo com uma data de informação que ali condensada nos dá uma noção do espaço que estas fábricas ocupam, de quantas é que seriam, quais são as camadas cronológicas e qual é a sua expressão naquele local, quem são as pessoas que estão realmente envolvidas. Portanto, as humanidades digitais também têm aqui essa função que é podermos também transmitir
a investigação de uma maneira mais clara e até mais entusiasmante em termos de fazer chegar ao público, porque podemos fazê-lo de várias maneiras. Não sei se a minha colega está de acordo, espero que sim. Não sei, vou pensar. Eu já volto aqui ao tema da Raquel, queria só chamar a atenção para esta imagem que estão a ver, portanto é o hotel que está neste momento no local onde estava a fábrica de sabões da CUF. Mas eu vou andar aqui só um para trás, só para chamar a atenção aqui de um detalhe, que é este. Nós pensamos sempre na fábrica de sabões, acontece que, se virem aqui, com licença, aqui, este é um pedido à Câmara Municipal para uma fábrica que fica exatamente no mesmo local, diz ali fábrica de sabão, mas aqui embaixo diz fábrica de capachos. Portanto, é outra fábrica que ficava neste local e que também pertencia à CUF. E, portanto, os capachos vão dirigir-nos para toda uma dinâmica têxtil que também era muito forte. Portanto, esta é uma informação, uma das informações originais do livro. E desta investigação. Portanto, isto é o que está agora, que eu, embora não pertença ao hotel, mas convido as pessoas para visitarem. Ontem tivemos essa oportunidade e, de facto, isto é maravilhoso e a preservação foi bem conseguida. Aquilo que a Raquel estava agora a falar e que o professor perguntou das humanidades digitais, portanto, isto é tivemos pena de não podermos passar aqui isto em tempo real, não é? Porque não havia internet. Portanto, isto é um mapa que nós construímos dos proprietários de fábricas de sabão no Porto. E para além do Concelho do Porto, de Vila Nova de Gaia, de Penafiel, de Matosinhos, ainda falta Gondomar, falta Póvoa do Varzim e ainda um outro que eu peço desculpa por não me lembrar. Portanto, os proprietários estão ali, clicando em cada uma, depois, enfim, alguém da Fundação poderá dar este link, porque isto é um trabalho que está disponível online. Okay? Aliás, existe um outro mapa que é muito relacionado com toda esta temática, que é, de acordo com a correspondência do Alfredo da Silva, todos os locais onde ele esteve, e quando nós vamos ver os locais, estamos a ver a Europa praticamente toda. Pronto, o que é absolutamente magnífico e que nos mostra que ele era um cidadão do mundo incrível. Portanto, aqui, depois em cada uma delas, e portanto só trouxemos estes dois slides, em cada uma delas nós depois temos a informação. Este pedido foi em 1911, foi pela companhia União Fabril e fica em Valbom ou Campanhã. É muito curioso o facto de, naquele terreno, há um caminho muito estreito, que ontem tivemos a oportunidade de ver ao vivo, e esse caminho estreito configura a separação entre dois concelhos. E, portanto, aquilo fica, é um bocadinho um pé num lado e um pé no outro. E depois, para os investigadores que pretenderem mais informação, diz, e voltando também ao que o professor Miguel estava a comentar sobre a questão da importância dos arquivos, diz, tem a morada, lugar da Ribeira do Abade, e depois podem encontrar a informação no Arquivo Distrital do Porto, processo referente a tal, e cada um deles tem, evidentemente, a devida informação individualizada. Bem, Madalena, o tempo está a voar. Antes de concluirmos, relativamente a um aspecto que eu acho muito interessante, que é o de ponderar o desenvolvimento económico e industrial com o desenvolvimento urbano, recordando que em Lisboa, a Lisboa de Alfredo da Silva está a desaparecer lentamente, mas parece que aquela zona de Alcântara está a sofrer uma transformação urbana muito grande. Portanto, estas memórias são muito importantes que fiquem fixadas. Não é? A projeção desses estudos do urbanismo, do património, como é que vocês veem o contributo que deram com este livro? Eu chamo só a vossa atenção para um apontamento que vem no livro, que é muito interessante como exemplo de conservação e de manutenção de uma memória. A chaminé que se manteve no hotel tem um azulejo com a legenda Lino o fez, que eu acho uma fixação de identidade que eu acho muito interessante. O que é que se projeta
no desenvolvimento desta ideia de estudar a indústria em contexto de desenvolvimento das cidades e da economia dos países? Não é? Não só no Porto nós temos esta chaminé, como em Alcântara, no projeto do arquiteto Valsacina, também mantemos uma chaminé da CUF, precisamente da Fábrica União. Portanto, o que acontece é que estes locais são estrategicamente escolhidos. Alcântara teve um grande desenvolvimento urbano por causa da questão da indústria, mas por um motivo muito simples. A mobilidade é muito importante neste tipo de locais. A partir do momento em que Alfredo de Silva começa a ocupar aquele espaço com a sua indústria, nós começamos a ver uma atitude da parte dele na Fábrica da União, que foi ligar um caminho de ferro direto àquilo que seria a linha principal de distribuição na Marginal, que ia até Belém e depois até ao Beato, se não estou em erro. Portanto, o que é que faz esta questão da mobilidade? Não faz só a distribuição da produção e dos seus produtos, faz também com que os operários e os trabalhadores tenham uma melhor facilidade de locomoção do local onde vivem para o local de trabalho. E depois há o quê aqui? Há aquela preocupação que Alfredo da Silva viu muito no estrangeiro e nos casos de estudo que nós também já tivemos a oportunidade de estudar pela mão do professor Miguel Faria, que é o quê? A preocupação que estas pessoas, como empresários, têm pelos seus operários. E então depois começam a criar efetivamente bairros e toda aquela urbanização industrial começa a ter também um caráter habitacional. Portanto, há uma conjugação daquilo que é uma área industrial com a área habitacional. Porquê? Porque nós temos de receber os operários, eles têm de viver bem para trabalhar bem. Portanto, há efetivamente uma consolidação do território que é feita por este caminho que é a construção das fábricas e da vida que as pessoas que lá trabalham têm. Um grande exemplo disso é o Barreiro. Apesar de ele ter tentado fazer em Lisboa, não tem a mesma expressão que teve no Barreiro, evidentemente, e ele não o vai fazer aqui com a Fábrica do Freixo. Pelo menos até à data não temos registro da construção de nenhum bairro operário, por exemplo, para os seus trabalhadores, mas esta ideia de que há efetivamente um terreno que tem uma indústria e à volta dessa indústria se desenvolve uma parte urbana é muito evidente em Alcântara e no Barreiro. Aqui julgo que devem haver mais estudos sobre isso e acho que recuando um bocadinho à primeira pergunta do professor, a quem é que nós podemos oferecer ou quem é que poderia estar interessado neste livro, qualquer investigador da área da arquitetura, a minha base como arquiteta permite olhar para as plantas de uma maneira diferente, qualquer engenheiro químico que queira saber sobre as chaboeiras, qualquer economista que gostasse de perceber como é que era efetivamente o impacto da produção da CUF em relação aos restantes produtos nacionais. Portanto, qualquer historiador, qualquer urbanista, qualquer pessoa pode pegar neste livro, ir às suas fontes documentais e a partir daí continuar a puxar os seus cordelinhos. Há muitas coisas que nós ainda gostaríamos de fazer e muitas coisas que lançamos neste livro que ainda estão por contar e acho que isso é uma mais-valia para qualquer investigador que esteja interessado em continuar esta história e que espero que nós também o continuemos a fazer. Madalena, quer acrescentar alguma coisa? Não. Bom, eu penso que estaremos todos com muita curiosidade e atenção para ver a entrega dos premiados. Eu queria só concluir dizendo que, por exemplo, páginas 60 e 61 tem toda a lista destas fábricas que foram sendo desenvolvidas, o que é uma novidade. Esta compilação é muito completa e permite-nos uma ideia da densidade e da concorrência que havia nesta indústria neste momento, até onde se veio incluir a fábrica da CUF. Portanto, terminaria uma vez mais felicitando a José de Melo e a Fundação onde estão presentes os dois ramos da família, uma família que é evidentemente uma referência nas empresas familiares de Portugal, a todos os níveis. Felicitava uma vez mais o apoio que têm dado a estas jovens investigadoras e os que vão ser premiados agora, lembrando também os outros membros da família aqui presentes, o Salvador e o Pedro, muitas felicitações a todos e ainda
felicitando também o secretário-geral da Fundação pelo seu trabalho desenvolvido, Dr. Jorge Quintas. Fica aqui esta nota final e o meu obrigado também. Muito bem, meninas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que desenvolveram e continuam a desenvolver. Antes de anunciarmos os vencedores desta edição dos Prémios de Investigação Alfredo da Silva, vamos assistir a um breve resumo da cerimónia do ano passado, a segunda edição. Este foi o evento do ano passado. Recordar é, de facto, viver. E agora, o momento mais aguardado da cerimónia. Vamos iniciar a entrega dos Prémios de Investigação Alfredo da Silva 2023. Começamos pelo Prémio Alfredo da Silva e o Empreendedorismo, com o parceiro BCSD Portugal, e para falar sobre os resultados convido a usar da palavra o presidente do júri desta categoria, o professor Filipe Santos. Muito bom dia a todos. É um prazer aqui estar e começo por felicitar a Fundação Melo de Melo, em parceria com o Business Council for Sustainable Development, por desenvolver este prémio, que visa apoiar a investigação de equipas sediadas em instituições portuguesas na área da inovação e empreendedorismo, mas com um foco particular nos desafios e nos temas da sustentabilidade. Foi uma honra ter presidido este júri e gostaria de indicar a composição do júri e agradecer aos meus colegas, a Ana Casaca, da Galp, João Menezes, do BCSD, José Paulo Esperança, do ISCTE, Madalena Freire de Andrade, da Nutrinvest, e Margarida Couto, do Grace, a quem agradeço toda a colaboração e os contributos valiosos que levaram à nossa decisão. Falando das candidaturas, houve 12 candidaturas elegíveis de projetos e de equipas de investigação de elevada qualidade. E uma nota interessante, eram candidaturas de todo o país, de norte a sul, norte, sul, centro, do litoral e do interior, de várias instituições científicas, e com talvez 3 focos particulares. Um no tema dos desafios da saúde, muito ligado também ao envelhecimento da população e de como inovar e adaptar o nosso sistema de saúde para esse cuidado de uma população mais envelhecida.
os desafios da transição energética, que requerem inovações e investimentos muito elevados, e também um foco particular na economia circular, com a valorização dos recursos naturais e novas formas de pensar as cadeias de valor. Foram projetos muitíssimo interessantes, onde se destacaram vários, de tal forma que o júri decidiu não apenas atribuir um vencedor, como nos tínhamos sido mandatados, mas também indicar 2 menções honrosas, exatamente para, no fundo, salientar a qualidade das candidaturas apresentadas. E antes de indicar quem são os vencedores e as menções honrosas, talvez uma nota que gostaria de dar. Ontem tivemos na Universidade Católica uma sessão muito interessante, a entrega do Prémio Carreira, mas com o orador convidado, o professor Sérgio Rebelo, um economista reputado, que falava da economia do futuro. E houve um tema que ele falou que eu acho que tem particular relevo no contexto da atribuição destes prémios de investigação da Fundação. Ele dizia que a investigação fundamental é essencial, o financiamento público de equipas de investigação, de um sistema científico e tecnológico é fundamental e, às vezes, os resultados vêm-se ao fim de 50 anos. E deu os exemplos dos desenvolvimentos da inteligência artificial, que agora estão, digamos, em aceleração a chegar ao mercado, mas que foram investimentos que foram feitos ao longo de 50 anos por equipas de investigação, muito financiados pelos orçamentos do sistema de defesa americano. Falou da questão da biologia molecular, do RNA, que durante décadas em investigação que parecia poder não levar a nada de interessante e de repente permite que em poucos meses desenvolva uma vacina, quando antes demorava uma década. E, portanto, não sabemos exatamente qual é o retorno, é difícil de medi-lo, mas sabemos que capacitando um país, o sistema científico, a humanidade com a investigação fundamental, é importante e depois há um processo final de levar ao mercado estas inovações. Aí o setor privado tem um papel importante e estes prémios ajudam um bocadinho também a fazer essa transição para inovações de caráter mais aplicado, mas que de facto com o financiamento público é fundamental, e depois o papel das empresas e dos empresários e dos industriais para de facto levarem as inovações, as tecnologias ao serviço do cidadão e ao serviço da prosperidade da sociedade. Portanto, gostaria de deixar esta nota e com isto chegamos ao importante momento do anúncio do vencedor e das menções honrosas, e para a entrega dos prémios gostaria de chamar ao palco o Dr. Manuel Alfredo Melo para a entrega dos prémios. E, portanto, começo por anunciar as menções honrosas, sem qualquer ordem, e a primeira menção honrosa vai para o projeto Fueling Innovation, da investigadora Ana Filipa Matos, do IST, na área do hidrogénio verde. A outra menção honrosa vai para o projeto Bio2Value, do investigador Rui Galhano dos Santos, do IST, na área da biomassa e aproveitamento de resíduos. Muitos parabéns. E agora para o anúncio do projeto vencedor do prémio. O projeto é o projeto Ocean Fire, da investigadora Karina Félix, do Instituto Politécnico de Leiria, na área da biotecnologia marinha. Muitos parabéns. Muitos parabéns. E o projeto vencedor irá agora fazer uma breve apresentação do seu projeto. Muitos parabéns.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostava de começar por agradecer à Fundação Amélia de Melo e também à BCSD Portugal pela oportunidade de estar aqui hoje a apresentar o trabalho da equipa que constitui o Ocean Fire, como prémio vencedor Alfredo da Silva 2023, e também agradecer a todos os presentes. Como o próprio título indica, este projeto, Ocean Fire, tem como foco encontrar soluções de origem marinha para combater o fogo bacteriano, a doença fogo bacteriano. E o que é isto do fogo bacteriano e em que contexto é que se coloca aqui a sustentabilidade? Bom, o setor hortofrutícola português representa cerca de 14% do valor da produção agrícola na União Europeia e, em particular, na região oeste de Portugal, nós temos um grande foco na área da agricultura, nomeadamente na produção de vários frutos. Cerca de 60% dessa produção tem como destino principal mercados internacionais, o que se traduz num valor comercial de vários milhões de euros. A empresa Campotec é uma empresa de hortofrutícolas com uma dimensão considerável, portuguesa, e aqui está representado o engenheiro Adélio Raimundo, que é o diretor da parte da inovação, e nós temos uma colaboração muito estreita com eles, em que eles nos apresentam efetivamente os problemas reais que têm em campo e quais os desafios que querem ver ultrapassados, e nós trabalhamos sempre nessa perspectiva de tentar olhar para aquilo que é realmente importante para a indústria. E um dos problemas que se tem efetivamente falado prende-se com várias doenças, vários ataques por parte de micro-organismos, não só na produção da pera-rocha, mas também noutras frutas, sendo que sabemos que a pera-rocha do Oeste tem um grande impacto a nível nacional. Um destes micro-organismos que tem efetivamente causado graves problemas, não só a nível nacional, mas consequentemente a nível internacional, por toda a exportação que temos associada, é a Erwinia amylovora, que é uma bactéria responsável por causar uma doença chamada fogo bacteriano. Esta doença é muito rápida a atuar, portanto ataca não apenas a planta, mas também o fruto, de forma muito severa, e os meios utilizados atualmente são sobretudo a aplicação de antibióticos via spray e também a aplicação de compostos à base de cobre. No entanto, estes compostos têm sido banidos, ou pelo menos limitados pela União Europeia, pelo impacto muito negativo que têm no ambiente, incluindo o aumento de resistências microbianas. Portanto, torna-se imperativo tentar aqui encontrar soluções mais sustentáveis e que sejam eficazes para combater esta doença, que acaba por trazer uma grande perda a nível de produção de fruta e, consequentemente, a nível económico também. Para eu falar um bocadinho do Ocean Fire, eu preciso de recuar um bocadinho para vos mostrar como é que esta ideia surgiu. Esta ideia surgiu através do projeto Orquestra, um projeto internacional de copromoção em parceria com a empresa Campotec, em que o principal objetivo se baseou na criação de valor acrescentado de algas invasoras, através de uma cadeia de biorrefinaria e economia circular, para fornecer soluções sustentáveis para cultivares de maçã e de pera-rocha. Neste sentido, o que nós tentámos fazer foi usar biomassa de algas invasoras, portanto espécies que não são nativas e criam algum desequilíbrio nos ecossistemas nativos, e tentar transformar esta ameaça em oportunidades. Por um lado, explorando essa biomassa e fazendo com que se explore ao máximo o seu potencial biotecnológico, portanto, aplicação em várias indústrias. Por outro lado, eliminando-a do ambiente onde se encontra e, desta forma, contribuindo para mitigar os efeitos negativos que tem nos ecossistemas que está a invadir. Em particular, esta alga, que é a Asparagopsis armata, é uma alga invasora vermelha que se encontra facilmente em Portugal e em particular na região oeste. Já tem
várias aplicações conhecidas, biotecnologicamente falando, e com o projeto Orquestra foi também possível encontrar outras aplicações para ela, que vão desde rações para animais, cosmética, fertilizantes, entre muitos outros. E foi um bocadinho desta forma que surgiu, então, a ideia para o projeto Ocean Fire. Porquê? Porque um dos problemas que a Campotec nos apontou foi, então, a questão do fogo bacteriano, e nós decidimos usar material contaminado dessa empresa, neste caso, material vegetal de Pereiras, e tentar isolar a bactéria. Feliz ou infelizmente foi demasiado fácil isolá-la, porque a carga microbiana era de facto enorme, e portanto o que nós fizemos foi uma prospeção alargada. Utilizámos 4 espécies de algas diferentes, mais de 20 extratos diferentes, a diferentes concentrações, numa tentativa de perceber se algum deles teria capacidade de inibir o crescimento desta bactéria. E chegámos então a um extrato etanólico de Asparagopsis armata que apresentou cerca de 70% de inibição do crescimento desta bactéria in vitro, com as mais-valias de não ter apresentado toxicidade para plantas, ter tido um alto rendimento a nível de extração, o que acaba por ser uma mais-valia depois, se quisermos fazer um scale-up a nível industrial, e ainda foi produzido com solventes compatíveis com a indústria. Desta forma, utilizando assim uma equipa multidisciplinar, que vai desde do contributo da empresa Campotec ao know-how do Politécnico de Leiria, da equipa do Politécnico de Leiria, da Universidade do Porto e também da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tentamos então chegar aqui ao nosso grande objetivo, que é explorar o nosso extrato etanólico que nós encontramos previamente, explorá-lo ao máximo de forma a encontrar uma nova alternativa que seja eficaz e que seja mais sustentável no combate ao fogo bacteriano, que afeta muito a pera rocha do oeste, mas também afeta a maçã de Alcobaça, entre outras variáveis, outras maçãs, e também o marmelo. Utilizando sempre uma abordagem económica e o mais sustentável possível a nível ambiental. Este projeto está então alinhado com vários objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão desde a agricultura sustentável, à proteção da vida marinha, à vida em terra, entre muitos outros. E, não querendo entrar aqui em detalhes muito técnicos e aborrecidos das tarefas que vão ser desenvolvidas neste projeto, nós vamos começar então por fazer a colheita novamente desta alga, que é invasora, produzir novamente o extrato etanólico e a partir daí vamos começar a fracioná-lo, para que seja possível entender quais são as frações que têm efetivamente a maior capacidade de inibir o crescimento desta bactéria. Dessa forma, podemos até conseguir aumentar a eficácia, porque vamos estar a concentrar os compostos ativos numa determinada fração e, quem sabe, até diminuir a quantidade necessária para aplicar em campo. Depois de produzirmos estas frações, vamos fazer a avaliação do crescimento in vitro da nossa bactéria, da Erwinia amylovora, na presença de extrato. Portanto, vamos tentar perceber de todas as frações produzidas quais aquelas que efetivamente têm uma maior capacidade de inibir o desenvolvimento desta bactéria. E depois de percebermos quais são as mais promissoras, vamos então aplicá-las em campo. Portanto, as plantas vão ser infectadas artificialmente com a nossa bactéria e vamos aplicar o extrato para que seja possível ter uma noção mais real, quando aplicada em campo, de quais os extratos que funcionam melhor. Depois temos então a caracterização química daquelas que forem as frações mais promissoras em campo. Portanto, vamos entrando aqui numa espécie de triângulo, vamos afunilando o nosso estudo, consoante os melhores resultados que vamos obtendo. Por fim, mas não menos importante, a disseminação dos nossos resultados, que pretendemos que seja feita não só ao nível académico, mas também num contexto mais empresarial ou industrial, por exemplo, participando em feiras de agricultura ou até mesmo partilhando com empresas que tenham interesse neste tipo de soluções mais sustentáveis e naturais, como é o caso da Campotec que nos acompanha. Por fim, e porque estou aqui eu a apresentar, mas a equipa não sou só eu, e tiveram todos um papel fundamental nesta candidatura, só deixar aqui a apresentação da equipa,
que conta com os investigadores Marco Lemos, Rafael Félix e Aloísio Iglesias, do Politécnico de Leiria, mais ligados à parte de extração de compostos bioativos de algas e a sua aplicabilidade. Depois também a investigadora Patrícia Valentão, que está mais relacionada com a caracterização química dos compostos bioativos das nossas frações, e também o investigador Bernardo Duarte, que será fundamental em tudo o que for relacionado com ensaios de campo e com plantas, uma vez que é a área de expertise dele. Muito obrigada a todos, muito obrigada à equipa, espero que tenham gostado. Muito obrigado, parabéns a toda a equipa. Vamos continuar nesta cerimónia, agora com a categoria do Prémio Inovação Tecnológica, Mobilidade e Indústria, em parceria com a Cotec Portugal, e por isso convido a usar da palavra o presidente do júri desta categoria, o professor João Falcão e Cunha. Muito bom dia. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. Vasco de Melo, o Dr. Manuel Alfredo de Melo, agradecer a confiança, que é o terceiro ano em que sou presidente deste júri, e cumprimentar também a família mais velha e a mais nova também. Cumprimentava também o engenheiro Jorge Portugal, da Cotec, que é um parceiro deste prémio, e agradecer a todos me terem convidado de novo para presidir este júri. É uma honra e uma responsabilidade escolher a melhor candidatura, e é difícil, mas muito mais fácil tendo colegas do júri de grande qualidade, que aproveito para cumprimentar e agradecer todo o trabalho meticuloso que foi realizado na avaliação. Em especial a colega Isabel Braga da Cruz, que está aqui presente, a colega Maria Fernanda Rolo, António Murta, Clemente Pedro Nunes e João Ricardo Moreira, que fizeram um trabalho notável. Também queria referir um trabalho que nos facilitou muito a vida, da Irina Filipe, que eu penso que está presente, mas que não consigo ver com as luzes todas do auditório. Muito obrigado. Este é o terceiro ano da atribuição deste prémio, e a predominância é de projetos na área de ciências e tecnologias com impacto na saúde. Portanto, a saúde está aqui em força, mas envolve grupos com valências multidisciplinares. O júri reconheceu a elevada qualidade científica da generalidade dos projetos submetidos e dos grupos de investigação que elaboraram as candidaturas. E eu faço só uma breve história para verem a evolução que houve. Em 2021 houve 47 candidaturas recebidas, 6 foram selecionadas para a apresentação ao júri, houve um projeto premiado e 2 menções honrosas. Em 2022 a situação foi muito semelhante, mas 8 candidaturas foram selecionadas para a apresentação ao júri, e este ano, uma vez que se alteraram as regras, baixou o número de candidaturas, mas melhorou a qualidade das candidaturas. Houve 14 candidaturas recebidas, 6 selecionadas para a apresentação ao júri, um projeto premiado e houve 3 menções honrosas. Isto significa que houve dificuldade, não no primeiro prémio, porque foi por unanimidade, mas nas menções honrosas houve alguma discussão, mas eram todas de muito boa qualidade. Devo dizer que em 2021 o projeto era um dispositivo para detecção precoce de diabetes mellitus tipo 2, liderado pela investigadora Maria Guarino, do IP Leiria. Em 2022 era uma tecnologia miniaturizada de biosensores para diagnóstico e motorização personalizados de esclerose múltipla, liderado pelo investigador Miguel Neves, da Universidade do Porto. E estes projetos, devo dizer que estão a decorrer exatamente como previsto, o que significa que nem tudo está de acordo com o plano original. Mas, tanto quanto sei, estão muito bem. Aliás, já tive a oportunidade de analisar relatórios com alguns colegas do júri, e esta capacidade de avaliar o que se passou é importante. Mas, como dizia Alfredo da Silva, queremos sempre mais e melhor, com conhecimento e com sabedoria.
Este ano de 2023, o projeto que ganhou é o Reskin, Reuse, eu acho que está escrito, não, vai estar escrito mais tarde, Reuse of an acellular rabbit dermal matrix as a biosubstitute of human skin, liderado pela investigadora Ana Oliveira, da Universidade Católica Portuguesa do Porto, e que tem também como colaboradora Marta Rosadas, da Universidade Católica, e Alda Souza, da empresa parceira, que é a Cortadoria Nacional do Pelo, de São João da Madeira, se não me engano. Também gostaria de dar os parabéns a todos os que se candidataram, em especial aos 3 distinguidos com menção honrosa que irei referir mais tarde. Faço votos que venham prosseguir com os projetos e que tenham muito sucesso para benefício da nossa economia e da nossa sociedade. Além de, o mote mais e melhor, tem que conseguir também chegar a outro que normalmente nós não pensamos, mas é o mais caro, ou seja, nós devemos pensar que aquilo que estamos a fazer deve resultar em produtos, serviços que sejam vendidos mais caro, apesar de normalmente nós queremos comprar o mais barato. Mas se tem valor, é isso que deve acontecer. E, naturalmente, temos que considerar os impactos no nosso futuro a médio e longo prazo. E estou quase a terminar. Gostaria de referir um trabalho que estou a ler de um professor de filosofia da Universidade de Oxford, que se chama William MacAskill, que julgo que foi o professor mais novo de filosofia na altura em que entrou como professor, que é What We Owe the Future, e que também fala de inteligência artificial, apesar de eu não vou referir essa parte. E ele começa por pedir um exercício que as pessoas façam. É imaginar que tinham vivido todas as vidas que se já passaram pela humanidade, desde o Homo sapiens. São cerca de 300 mil anos, de acordo com as estimativas atuais, o que significa que houve já, de acordo também com os estudos, cerca de 100 bilhões de vidas, bilhões americanos, portanto com 9 zeros, e que viveu até agora quase 4 trilhões de anos, também americanos. Ele tem várias estatísticas dizendo que nessa vida grande a humanidade já teve 10% de tempo como caçador, 60% como agricultor e que já bebeu 44 trilhões de cafés, o que é muito café. Mas o que é mais importante da mensagem dele é que se a vida for viável na Terra nos próximos 500 mil anos, isso é a estimativa mais baixa que existe para o Sol se tornar demasiado brilhante, portanto nós temos 500 mil anos de vida na Terra, depois temos que emigrar para outro planeta, se esta expectativa estiver correta. Então, esta nossa geração, que já esteve na Terra, os tais 100 bilhões de vidas, correspondem mais ou menos a uma adolescência da humanidade. E nós sabemos que na adolescência fazem-se muitos erros. E, portanto, nós estamos a fazer muitos erros. Mas, claramente, que o que fazemos agora vai condicionar o nosso futuro. E, claro, pensar sobre um futuro a 500 mil anos é avassalador. Mas, realmente, se nós nos importarmos com os interesses das gerações futuras, se reconhecermos que são pessoas reais, capazes de felicidade e sofrimento, assim como nós, então temos o dever de considerar como podemos impactar o mundo que eles habitarão. E isto é algo que é defendido, é que temos que influenciar positivamente o futuro, não só o presente, não só o futuro próximo, mas o futuro distante, e que isso devia ser uma prioridade moral do nosso tempo. E, por isso, eu terminaria dizendo que temos que considerar sempre mais e melhor futuro. E não falei de sustentabilidade. Muito obrigado por me ouvirem, muitos parabéns a todos, em especial aos premiados, e passo agora a convidar, eu acho que tenho que ir para o centro, e convidar o Dr. Vasco Melo, a quem aproveito para agradecer mais uma vez. Não, eu posso mudar de nome. Muito bem, eu ia
convidar o David Cabaleiro, que trabalha com o professor Rui Reis. Eu penso que está presente, pelo menos foi o que me disseram. Faz favor. Muitos parabéns. O título do projeto é longo, mas está ali escrito. Se não souberem inglês, há uma aplicação do Google que traduz automaticamente. Muitos parabéns. Muito obrigado. E felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah. Parabéns, felicidades. A segunda menção honrosa, as menções honrosas não têm nenhuma ordem, é só porque é a segunda que eu estou a falar. Também tem um nome que está ali escrito. O responsável do projeto não está presente, como eu disse, é o Miguel Batista, da Universidade Nova de Lisboa. Eu não referi, mas o anterior projeto é da Universidade do Minho. E parabéns também pela menção honrosa a este colega e este projeto. A terceira menção honrosa é de dois colegas da Universidade de Aveiro, Pedro Fernandes e a Sónia Ferreira. Eu penso que o Pedro Fernandes, estão os dois. Então, podem vir os dois a palco, dá-me licença de os convidar aos dois. Muitos parabéns. Muitos parabéns. E felicidades. E muito ambiciosos, mas passo a passo, para lá chegarem. Passo a passo lá chegaremos. Parabéns e felicidades. Finalmente, o Prémio Inovação Tecnológica, Indústria e Mobilidade vai para o projeto Reskin, Reuse of a Cellular Rabbit Dermal Matrix as a Biosubstitute of Human Skin, liderado pela colega Ana Oliveira, com a colaboração de Marta Rosadas e Dalda Souza, as duas primeiras da Universidade Católica Portuguesa no Porto e da Cortadoria Nacional do Pelo, se eu não me engano, e que está aqui, que estão aqui e que vão receber o prémio. E agora a Ana Oliveira vai ter a oportunidade de nos explicar detalhadamente, em pouco tempo, como é que é o prémio, como é que é o projeto. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Vasco Melo, o Dr. Manuel Alfredo Melo, o professor João Falcão e Cunha e restantes membros do júri, também os senhores reitores, estimado público. É com muito, muito gosto que recebemos este prémio, muito gratos pela possibilidade, de facto, de alavancar este projeto que ainda está a iniciar-se e que pretende, de facto, começar por
criar um substituto de pele para fazer face a um problema muito impactante nas nossas unidades de queimados, que é a falta de enxertos de pele e de substitutos de pele. E, por outro lado, também responder a um desafio que nos foi colocado pela empresa da Cortadoria Nacional, que é a reutilização de um subproduto que geram em grande quantidade. E, portanto, este é um projeto em parceria com a empresa da Cortadoria Nacional. Apenas para contextualizar, a Cortadoria Nacional foi fundada em 1943, localiza-se em São João da Madeira e é líder mundial na preparação de fibras têxteis a partir de peles, principalmente de coelho, para o fabrico de têxteis feltrados e não feltrados. Esta é uma empresa que gera por si só já produtos de grande valor acrescentado, e eu chamo a atenção que este valor não é só monetário, também é um valor patrimonial que tem a ver com a identidade de vários povos, e, portanto, é também uma honra para mim poder trabalhar em colaboração com uma empresa que tem tanto impacto a nível mundial. E, portanto, este é um trabalho de equipa. Mas, no entanto, esta empresa tem uma questão ambiental importante, que é, no seu processo de fabrico, gera mais de 5 toneladas por dia de pele de coelho que são descartadas. E, portanto, este problema ambiental é o que queremos endereçar com o nosso projeto e, ao mesmo tempo, também fazer face a um problema clínico e social, que é o tratamento de queimaduras extensas e profundas, e fazer face à escassez e à disponibilidade limitada de enxertos de pele humana que se verifica muito nas nossas unidades de queimados, e também muitas vezes a rejeição destes enxertos por parte dos pacientes devido à sua carga imunológica. E, portanto, aquilo que queremos endereçar com o projeto Reskin é desenvolver um substituto dérmico seguro, descelularizado, ou seja, sem carga imunogénica, e que possa ser aplicado nas nossas unidades de queimados. Portanto, aqui temos um pouco o que é o objetivo do projeto. Queremos desenvolver esta matriz dérmica altamente preservada, baseada em pele de coelho e capaz de substituir e regenerar a pele humana. Vamos fazê-lo em 2 momentos importantes no desenvolvimento tecnológico, que eu não vou dar detalhes, obviamente, mas vamos desenvolver um método de descelularização que seja minimamente, digamos, invasivo para o tecido, que não o deteriore, e, ao mesmo tempo, trabalhar na melhor metodologia para o esterilizar, também sem danificar este produto. Este é um pouco aquilo que é a nossa timeline. Digamos, como primeira tarefa, queremos desenvolver o produto em si e depois validá-lo tanto in vitro, com células da derme e da epiderme, como também fazer uma validação num modelo de queimadura ex vivo, utilizando explantes de pele humana e, portanto, evitando nestes ensaios pré-clínicos a utilização de animais. Portanto, aqui nós queremos utilizar o animal apenas como um resíduo. E para isso temos a colaboração do Dr. Ricardo Horta na CUF e em colaboração também com o Hospital de São João. Portanto, aqui nos ensaios preliminares e na caracterização preliminar que já podemos fazer, conseguimos perceber que há um enorme potencial neste produto. Como podem ver aqui, este produto tem características em termos anatómicos, morfológicos e de propriedades mecânicas muito semelhantes àquilo que é a derme humana, em termos de espessura também, e, portanto, aquilo que queremos desenvolver é um produto que seja sustentável, abundante, seguro e o mais possível semelhante à pele humana na sua composição e estrutura. Dizer também que os nossos processos tecnológicos visam preservar ao máximo a bioatividade da matriz, no sentido de promover a regeneração após o material estar implantado.
Se quando olhamos para o mercado, e principalmente o mercado dos haloenxertos, nós percebemos que, de facto, aquilo que existe no mercado tem um elevado custo, portanto são produtos derivados da pele humana e existe escassez, porque a sua disponibilidade é relativamente limitada. E, portanto, nós aqui, aquilo que queremos desenvolver é um produto que seja sustentável, que seja cost-effective, abundante e, acima de tudo, que tenha propriedades bioativas acima daquilo que está a ser neste momento comercializado. Obviamente que para desenvolver este trabalho há toda uma equipa que está por trás do projeto e eu estou apenas aqui a elencar algumas das pessoas que estão mais presentes neste projeto, mas a minha equipa é bastante mais vasta. Realço a Viviana Ribeiro, que é uma investigadora pós-doc e é bióloga. Marta Rosadas, que está aqui e que irá iniciar o doutoramento em breve nesta temática. João Fernandes, também investigador sénior e que irá desenvolver os modelos da explante em pele humana. Obviamente que um papel muito importante é o papel de todo o processo também de desenvolvimento tecnológico feito na Cortadoria Nacional do Pelo e neste caso destaco a engenheira Alda Sousa, que está aqui hoje comigo e que tem tido um papel extremamente importante, portanto, em todo o processo que precede a obtenção deste resíduo e, obviamente, iremos fazer o trabalho em parceria com o Dr. Ricardo Horta também, que nos irá ajudar a balizar, digamos, aquilo que são os requisitos para o nosso produto. E, portanto, muito obrigada. Esta é uma equipa muito, muito motivada e, obviamente, agora ainda mais. E espero em breve e no próximo ano termos já resultados que possamos também partilhar convosco. Muito obrigada a todos. Muitos parabéns a toda a equipa por este prémio. Avançamos agora com a sustentabilidade na saúde, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. E para anunciar os vencedores, convido a ir a palco o professor José Fragata. Sr. Vasco de Melo, Sr. Manuel Alfredo de Melo, representantes da Fundação Amélia de Melo, membros da família Melo, autoridades, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todos. Reunimos-nos hoje aqui para celebrar Alfredo da Silva. Celebramos Alfredo da Silva através da atribuição de prémios de sustentabilidade, este ano na sua 3ª edição. Estes prémios, instituídos pela Fundação Amélia de Melo, visam honrar a memória do seu antepassado, o empresário, o filantropo, o pioneiro e o visionário. O tema da sustentabilidade não poderia ser mais adequado a Alfredo da Silva, porque muito antes mesmo do termo ser inventado, a visão, a estratégia e a praxis de Alfredo da Silva constituíam já a base da sustentabilidade do que é hoje o Grupo CUF. A sustentabilidade, é sabido, tem uma componente económica e social, uma componente ambiental, mas também uma componente organizacional e de estrutura, e a todas atendeu Alfredo da Silva ao promover a riqueza económica, sem lhe descurar a base social e mesmo filantrópica, e ao manter uma estrutura de organização à época absolutamente revolucionária. Mas promoveu ainda a sustentabilidade pela sua capacidade de handover no tempo, transmitindo geracionalmente um grupo que sobreviveria no tempo a quaisquer vicissitudes e com resiliência. Esta é outra palavra que à época não existia, mas que Alfredo da Silva bem conhecia. A resiliência que permitiu que o grupo que criou se engrasse nos dias de hoje e se afirmasse pelo futuro. Cumpre-me este ano, como nas edições anteriores, representar a Universidade Nova, a quem a Fundação tem vindo a entregar a curadoria científica do Prémio de Sustentabilidade para a Saúde. A Universidade agradece essa distinção. Estou aqui também em representação do magnífico reitor, professor João Sáagua, que me pediu que justificasse a sua ausência por um evento académico pré-existente no ITQB e que transmitisse a todos os melhores cumprimentos institucionais e pessoais. Os cumprimentos estão dados. Vou falar-vos agora da edição deste ano do Prémio de Sustentabilidade na Saúde, a cujo júri tive
a honra de presidir. Agradeço ao Sr. Reitor e à Fundação a confiança para esta tarefa que aceitei de bom grado e com total responsabilidade. Este ano o júri fixo, nós temos o júri fixo e um júri móvel do prémio, foi constituído por mim próprio, José Fragata da Nova, que presidi, professor Henrique de Barros, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora Mónica Betancourt, do Instituto Gulbenkian de Ciência, doutora Catarina Gouveia, da CUF, professor Pedro Espita Barros, da Nova SBE, e a professora Júlia Seixas, da Nova FCT. Como fizemos no ano passado, e por forma a aumentar o rigor da avaliação, constituímos um júri externo de peritos para cada área temática submetida, e esses membros este ano foram o professor Miguel Trigo, de Oftalmologia, a professora Fátima Serrano, para Obstetrícia e Ginecologia, o professor Miguel Viana Batista, para Neurologia, o professor Rui Carvalho, para Diabetologia, e o professor Paulo Coelho, para Cirurgia Maxilofacial. Os trabalhos foram avaliados e classificados por diversos membros do júri, trabalhando independentemente, e a metodologia seguida foi a do regulamento publicado, pontuando cada candidatura nas dimensões de relevância, inovação, transdisciplinaridade, metodologia e impacto. Recebemos nesta edição um total de 46 candidaturas, um número verdadeiramente recorde, e destas, uma delas seria eliminada por inadequação formal. Numa primeira avaliação, seriam excluídas 17 candidaturas que, por critérios de métrica de qualidade, não evidenciavam qualquer possibilidade à partida de vencer, por terem nota igual ou inferior a 10. Restaram, assim, 28 candidaturas que seriam distribuídas pelos elementos do júri fixo e do júri de peritos, consoante os temas. Todos os trabalhos foram vistos pelo Presidente do júri, também como forma de uniformização. Percebam a quantidade de trabalho que tive. As submissões que reuniram classificação igual ou superior a 18 valores seriam depois reapreciadas e discutidas mais uma vez entre o júri, de forma a apurar candidatura vencedora. De notar que se verificou uma forte coerência interna, que me surpreendeu até, entre as classificações para cada trabalho. Mas que candidaturas foram estas? Para medicina, em geral, doenças, tratamento de doentes, 42%. Para mecanismos moleculares de doença, ciências fundamentais, 24%. Patient Care and Value-Based Healthcare, 17%. Saúde Pública e Tropical, 10%. Health Business e Sustentabilidade, 7%. Quero agradecer aos membros do júri, aos meus colegas, o rigor e a dedicação das participações. Quero também agradecer o trabalho da professora Isabel Albuquerque, da Nova Saúde, que operacionalizou e secretariou os trabalhos, e, finalmente, uma palavra para o Dr. Jorge Quintas, com a disponibilidade de 24 sobre 24 horas e competência limitadas a quem tantas e tantas vezes recorri. Sobre os resultados, diz agora aqui a cábula que eu deverei chamar o Dr. Manuel Alfredo de Melo ao palco. Felicitar todos os concorrentes, agradecer a participação num concurso que este ano foi particularmente competitivo. As candidaturas tiveram um elevado nível e apresentaram marca diversidade, quer nos temas, como já foi dito há bocadinho, quer nas regiões de onde foram provindas. O júri chegou a uma shortlist de 3 trabalhos, todos excelentes, classificados por unanimidade, 2 deles com 18, que foram propostos para menção honrosa ex aequo, proposta que a Fundação aceitou de imediato. Um destes trabalhos, distinguido com uma menção honrosa, propõe um penso inteligente e biodegradável para o tratamento das feridas diabéticas. Intitula-se Development of Sustainable Dressings for Advanced Wound Care based on Microbial Polysaccharides e é da autoria da professora Filomena Freitas, da FCT, que não pôde estar presente. De qualquer maneira, parabéns à professora Filomena Freitas. O outro trabalho, também distinguido com menção honrosa ex aequo, versa aos mecanismos biomoleculares na base genética de alguns cancros gástricos, com vista à sua detecção precoce. Intitula-se Novel Diagnostic Tool for Early Diagnosis of Deadly Hereditary Diffuse Gastric Cancer Syndrome, sendo da autoria do professor Daniel André Gonçalves Ferreira, do I3S, que chama agora ao palco. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, é?
Bem, isto agora é um momento, é mais ou menos como em Hollywood. Mas se bem que os apresentadores não têm não têm, pois. O trabalho mais classificado com 19 valores, assim o vencedor do prémio Alfredo da Silva, Sustentabilidade da Saúde 2023, incide sobre a medicina regenerativa. Curiosamente, destes 3 trabalhos de sustentabilidade, há 2 que incidem sobre a saúde. Isso tem ambos a ver com materiais de substituição. Tem um vasto potencial para reparação óssea, tem uma sólida base inter e multidisciplinar e tem uma ligação industrial sustentável que sugerem uma fácil e pronta aplicação prática e até saída para o mercado. E a vencedora é a professora Cristine Laranjo Salgado, do I3S do Porto, com o projeto intitulado Bioengineering Living Materials for Personalized Treatment of Osteoradionecrosis, que convido agora a vir ao palco para receber o seu prémio e depois apresentar brevemente o seu trabalho. Bom dia. Bom dia, professor. Muito bom. Eu acho que vai explicar-nos agora como é que isso é. Está bem? Obrigado. Obrigado. Obrigada e bom dia a todos. Eu percebo o complexo de dizer osteoradionecrose, não é fácil. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer à Fundação Amélia de Melo e à Universidade Nova de Saúde por terem escolhido o meu trabalho para o Prémio Alfredo da Silva 2023. O projeto, o mais simples é dizer o acrônimo, que é Biomade for You. Eu peço desculpa, fiz a apresentação em língua inglesa porque alguns termos são muito complicados de traduzir e vocês vão perceber que eu vou falar um bocadinho diferente daquilo que está escrito. E o título, então, é desenvolver materiais biologicamente ativos para tratamento personalizado desses pacientes que sofrem de osteoradionecrose. Bem, a osteoradionecrose é clinicamente acontece porque esses pacientes primeiro tiveram cancro oral. E a estatística do cancro oral mundialmente incide principalmente nos países asiáticos, porém nós temos alguma incidência na Europa Ocidental, onde Portugal está incluído nas estatísticas, e cada 10 pacientes em 100 mil pessoas são acometidas por esse cancro. Esse cancro, então, gera mundialmente mais de 377 mil casos por ano, dentre eles mais ou menos 178 mil pessoas vão a óbito, ou seja, é infelizmente uma estatística de 50% de prevalência e que vai a óbito. Este cancro tem ainda um agravamento, porque ele tem algum cariz social, ou seja, a sua prevalência aumenta com aspectos sociais, como, por exemplo, o tabagismo e o alcoolismo. Portanto, há uma previsão de aumentar em quase 50% a prevalência dessa doença daqui a aproximadamente 7 anos e nós termos, então, mais de 500 mil de pacientes por ano com cancro oral. Do cancro oral, o cancro mais comum é o cancro de células escamosas. Essas células escamosas são as células que estão presentes na superfície da nossa gengiva e mucosa oral, e que então o cancro é infiltrativo da parte mole para a parte dura, o tecido ósseo. Normalmente, o tratamento clínico é ressecção do tumor, ou seja, ressecção de todo o tecido acometido, mole e duro, e então radioterapia. Com a incidência da radioterapia, aí é que então alguns pacientes, cerca de 5 a 15%, desenvolvem a osteoradionecrose. O que afeta com esta doença? Ou seja, os pacientes com a radioterapia têm uma redução no aporte vascular para o tecido comprometido, o que leva então à morte do tecido ósseo, ou seja, osteonecrose, por causa da radioterapia. E acomete mais homens numa faixa etária acima dos 55 anos. Os principais sintomas desse paciente, principalmente, é muita dor, inflamação,
que vai gerar, então, dificuldade respiratória, comprometimento da função mastigatória, ou seja, não conseguem comer nem beber, e também podem ocorrer infecções locais que podem evoluir para infecções sistêmicas. Aqui, por exemplo, então, nós damos o exemplo da solução clínica que há mais de 50 anos é realizada da mesma maneira. O paciente, então, tem removido o tumor e vai, então, para receber um enxerto autólogo. Um enxerto autólogo o que é? É remover um grande montante de osso de uma área distante da área onde o tumor foi removido, ou seja, vai remover osso ou de uma costela, ou da crista ilíaca, ou de uma escápula, ou até do osso da tíbia da perna. Então, esse paciente vai ficar com 2 locais para regenerar, ou seja, o prognóstico é piorado e a evolução do tratamento é reduzida. No caso dos pacientes com osteoradionecrose, é ainda pior porque eles, não sei se eu consigo ver, aqui está um enxerto ósseo, onde o osso morreu, e vai ser removido novamente este enxerto ósseo. O paciente vai levar um tratamento intensivo de antibióticos e anti-inflamatórios e vai depois receber mais outro enxerto ósseo de outra região doadora. E esses enxertos normalmente são ainda estabilizados por implantes de titânio, ou seja, implantes metálicos que deverão ser removidos com uma segunda cirurgia. O nosso Biomade for You, o nosso projeto, quer então utilizar técnicas de engenharia de tecido que vai melhorar o tratamento desses pacientes, porque utiliza materiais. Esses materiais têm que ser porosos para facilitar o crescimento do tecido. Podem utilizar materiais naturais, cerâmicos, poliméricos, compósitos, e também utilizar células autólogas, ou seja, do próprio paciente, ou células de bancos, de biobancos. Para essas células crescerem e tornar o tecido que nós queremos, nós temos que colocar alguns sinais ou fatores biológicos para, então, facilitar a regeneração óssea desse paciente. O material que nós queremos utilizar é um material inteligente, ou seja, vamos facultar partículas piezoelétricas, que normalmente são utilizadas na parte da engenharia de telecomunicações, porque são materiais que favorecem a propagação elétrica. No caso aqui, pode ser utilizado para libertar algum tipo de fármaco ou fator que possa ser importante na regeneração, e também essas partículas que podem receber carga externa, mecânica ou estímulo elétrico, vão então despertar as nossas células do osso para formarem mais matriz óssea e a proliferarem, e também induzir a maior vascularização desse tecido. Ou seja, com a própria mastigação do paciente a incidir no material, o material responde gerando um campo elétrico, e este campo elétrico já acontece no nosso tecido ósseo natural, que vai então estimular as nossas células a proliferarem. As células que nós vamos utilizar, como nós queremos tirar do próprio paciente, não podemos então induzir mais um tipo de procedimento neste paciente. Vamos então utilizar células dentárias. A maior parte desses pacientes perdem elementos dentários durante o tratamento, e através dessas células dentárias nós podemos então induzi-las a se tornar células ósseas. No caso aqui, vamos dar valor a um tecido que seria descartado, e o fácil acesso dessas células é favorável para o prognóstico do paciente. Estas células têm um grande número por proporção de tecido, o que é raro nesse tipo de célula indiferenciada, tem um alto potencial de proliferativo e também é imunomodulador, ou seja, essas células secretam fatores que vão então reduzir a inflamação que normalmente acontece durante a doença e promover crescimento de novos vasos sanguíneos, que é bastante importante para a regeneração e para manter o implante saudável. Portanto, o nosso material vai ser um material integrador, ou seja, vai utilizar não só materiais desenvolvidos pela parte da bioengenharia, mas também células que vão ser orientadas para diferenciar esse tecido ósseo, que vai ser a parte da biologia. E o impacto aqui
vai ser principalmente fortalecer a interdisciplinaridade do nosso projeto, que vai então integrar campos da estomatologia, da engenharia e da biologia celular. Também vai ter benefícios científicos, porque uma vez que o tecido ósseo é translacional para outras áreas da medicina, pode ser então utilizado para tratamentos ortopédicos e da cirurgia plástica, e também no desenvolvimento industrial, porque o mercado destes tipos de dispositivos crânio-maxilofaciais está em crescimento exponencial e há uma previsão daqui a 55 anos chegar a mais de 3 bilhões de dólares. Portanto, é um mercado bastante amplo. E, principalmente, a redução na economia, porque estes pacientes não vão ter que fazer mais 2 cirurgias, uma cirurgia para retirar o tecido doador e outra cirurgia para receber o implante. Eles só vão ter uma cirurgia que vão receber o dispositivo. Isso significa 20% menos de horas de cirurgia, ou seja, menos 4 a 6 horas de cirurgia que esse paciente vai sofrer, e também vai ficar menos tempo dentro do hospital. Então, há uma previsão de mais ou menos de menos 25 mil euros por paciente, é o impacto que a gente prevê no serviço. E, claro, o mais importante, o impacto social. Estes pacientes são pacientes que ficam desfigurados, com cicatrizes permanentes e que têm a tendência de desenvolver depressões e síndromes que afetam 66% dos pacientes de osteoradionecrose. Portanto, o tratamento personalizado vai lhes dar maior conforto, melhoria no seu prognóstico e melhor qualidade de vida. A nossa equipa é constituída por mim, o professor Fernando Jorge Monteiro, que é o grupo líder do meu grupo de investigação, a doutora Cristina Barrias, e tem o envolvimento da nossa aluna que está aqui, a Mariana, e também o envolvimento do estomatologista, o doutor Jorge Marinho, do IPO. Claro que não só a equipa que vai participar do projeto é importante, mas toda a colaboração que nós temos também é muito importante, que eu gostaria de agradecer, não só a colaboração que eu tenho dentro do meu instituto, mas principalmente a colaboração que este projeto vai ter a nível nacional, internacional e industrial para desenvolver esses dispositivos com o maior sucesso possível. Agradeço o financiamento que eu também já tenho para outros projetos que estão relacionados e, mais uma vez, agradecer à Fundação e à Universidade Nova de Lisboa por terem escolhido esse trabalho, que eu espero contribuir para estes pacientes terem uma melhor qualidade de vida num curto espaço de tempo. Obrigada. Muito obrigado, parabéns pelo projeto para toda a equipa. Estamos na reta final desta cerimónia. Convido agora a usar da palavra o vice-presidente da Fundação Amélia de Melo, Manuel Alfredo de Melo, que irá fazer a intervenção de encerramento da nossa cerimónia. Bom dia a todos. Caros representantes das instituições parceiras da Fundação Amélia de Melo na presente iniciativa, a BCSD Portugal, Dr. João Menezes, a COTEC, Engenheiro Jorge Portugal, a Universidade Nova de Lisboa, Professor José Fragata, minhas senhoras e meus senhores. Cabe-me a mim dizer umas palavras no encerramento da cerimónia relativa à edição dos prémios de 2023, dos prémios de investigação científica Alfreda Silva e que teve lugar nesta magnífica Fundação de Serralves. Muito obrigado, doutora Ana Pinho, pela sua liderança e que tem permitido afirmar a sua fundação de forma tão marcante no nosso país. É claro, pela forma como fomos tão bem recebidos. Muito do que há a transmitir-vos quanto aos objetivos e valores subjacentes aos prémios foram perfeitamente detalhados pelo meu primo Vasco e que vos deu a perfeita noção do que pretendemos na Fundação
com a sua atribuição e sobre as motivações que nos movem. Após a nacionalização do Grupo CUF, em 1975, tivemos de fazer um caminho relativamente longo e da procura das melhores soluções para regressarmos ao nosso país, com propostas criadoras de valor que nos permitissem executar aquilo que é o nosso ADN, se me permitem a referência, ou seja, investir, acreditar em Portugal e no seu futuro. Tal foi assente numa forte motivação ligada e assente em inovação e nas novas fontes de trabalho, para citar aquela que era uma das ideias mais defendidas pelo meu pai, quando, na segunda metade do século XX, enquanto líder da CUF, enfrentou o que podemos chamar dos desafios de transformação industrial e abertura económica, em particular com a adesão à EFTA dos anos 60. Para a minha família, o empreendedorismo de Alfredo da Silva foi e é uma fonte de inspiração e no sentido de reforço de intervenção na sociedade de forma sustentável em termos globais e completos, visando a criação de riqueza e a sua justa e equilibrada distribuição. Quando, no ano de 1964, a Fundação Amélia de Melo foi criada pelo meu avô, em homenagem e com o nome da sua mulher, ficou logo bem evidente nos seus estatutos o objetivo de apoiar os centros de investigação e em que a educação ocupou o papel central dos investimentos que deveríamos passar a concretizar. Hoje, nesta cerimónia, muitos factos e disrupções passadas, posso garantir-vos que é com enorme satisfação que vejo estarmos a dar plena e completa execução a essa orientação vertida nos estatutos da Fundação, considerando a alta qualidade dos projetos apresentados. Certamente não levarão a mal que vos diga que fiquei muito feliz por ver que o IBET teve uma candidatura com elevados méritos, reconhecida pelo júri ao atribuir-lhe uma menção honrosa. Fui durante alguns anos presidente do IBET, é só por isto. O IBET tem uma participação muito ativa da Nutrivest Sovena, a holding empresarial da minha família, e ao qual nos associamos desde o início da sua atividade, porque acreditamos no papel relevante da investigação e dos excelentes resultados que os seus investigadores a trabalhar em Portugal estão a conseguir alcançar. Como é lógico e natural, gostei mais de alguns projetos do que outros, considerando que a minha formação é em economia e que estou profundamente ligado, em termos de investidor, ao setor do agrobusiness, mas o sentido global foi excelente e todos estão de parabéns. A terminar, saúde de forma muito forte e enfática todos os que, com o seu esforço, dedicação e competência, conduziram à concretização do que vivemos aqui hoje na Fundação de Serralves. Também faço votos de que a leitura da obra que hoje lançamos, de duas das investigadoras da Universidade Autónoma de Lisboa, que têm beneficiado do apoio orientador do professor Miguel Figueira de Faria, a Raquel Cabeças e Madalena Mira, seja mais uma fonte de interesse para com a nossa história empresarial. Faz sentido lembrar e afirmar o papel indispensável que a iniciativa empresarial tem, a qual aumenta o seu potencial de criação de valor, associando a investigação, o que significa fazermos um caminho comum e com cada vez maior criação de valor que procura um país, citando Alfredo da Silva, mais e melhor. Muito obrigado.